Neste vídeo, iremos aprender a encontrar extremos de uma função sujeita a um conjunto de restrições de igualdade. Considere-se que pretendemos encontrar os extremos de uma função f, mas em que o vetor de variáveis deverá satisfazer a restrição g de x igual a b. Um exemplo típico em economia de um problema deste tipo é o problema do consumidor, no qual se pretende maximizar a utilidade do consumidor que se sabe estar condicionado ao seu rendimento. Comecemos por analisar a situação de duas variáveis de decisão e uma restrição de igualdade. Ou seja, queremos otimizar a função f de xy sujeita a g de xy igual a b. Como estamos perante um problema de apenas duas variáveis, podemos procurá-lo resolvê-lo graficamente. O procedimento de resolução consiste, em primeiro lugar, na identificação dos pontos x, y que satisfazem a restrição g de xy igual a b, e de seguida o ponto ou os pontos desse conjunto que otimizam a função objetivo. Tal faz-se através da representação gráfica das curvas de nível da função objetivo. Considere-se o seguinte exemplo. Queremos encontrar os extremos da função x mais y com os pontos x e y a satisfazerem a equação x² mais y² igual a 4. A região admissível deste problema consiste na circunferência de centro na origem e raio igual a 2. Por outro lado, a expressão geral das curvas de nível da função objetivo é dada por y igual a menos x mais k, ou seja, é a família de retas que passam pelo ponto 0k e têm declive menos 1. Assim, maximizar x mais y é equivalente a maximizar k. O que por sua vez é equivalente a dizer que queremos encontrar a reta desta família cuja ordenada na origem é o máximo possível. Ora, tal corresponde ao ponto A. De igual modo, se pensássemos na minimização da função x mais y, chegaremos à conclusão de que o ponto que minimiza a função x mais y e que está em cima da circunferência de centro na origem raio 2 é o ponto B. Para encontrarmos as suas coordenadas, basta resolver o sistema. Deste modo, encontramos então os dois pontos que procuramos. São eles, sendo que o ponto A corresponde a um maximizante da função e o ponto B a um minimizante. Portanto, podemos verificar que a curva de nível da função objetivo é tangente à restrição nos extremantes, ou seja, admitindo a diferenciabilidade quer da função objetivo, quer da restrição, sabemos que nesses pontos o declive da curva de nível é igual ao declive da restrição. Procuremos então encontrar o declive da curva de nível f de xy igual a k. Pelo teorema da função implícita, pois estamos a assumir que a equação acima define implicitamente y como função de x na vizinhança do ponto extremante, temos que a derivada de y em ordem x é dada pelo simétrico do quociente entre a derivada de f em ordem x e a derivada de f em ordem y. De igual modo, obtemos o declive da restrição. Assim, os pontos extremantes terão que ser as soluções do sistema, ao qual se dá o nome de método de substituição implícita. Retomando o exemplo anterior, bastaria então resolver o sistema para encontrarmos as coordenadas dos pontos que otimizam a função f, sujeitos a estarem em cima da circunferência de centro em 0, 0 e raio igual a 2. O que nos iria obviamente permitir chegar à mesma conclusão a que chegamos pelo método anterior. Podemos também tentar transformar o problema de otimização condicionada num problema de otimização livre. Utilizaremos o exemplo anterior para ilustrar como tal pode ser realizado. Da restrição sabemos que y é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4 menos x². Podemos assim reescrever a função objetivo da seguinte forma. Se y for maior ou igual a 0, a função objetivo fica x mais 4 menos x², ficando x menos raiz de 4 menos x² se o y for menor do que 0. Para encontrar os extremos de uma função deste tipo, basta encontrar os pontos de estacionariedade e depois estudar o sinal da segunda derivada nesses pontos. Comecemos então por encontrar os pontos de estacionariedade.
Os pontos de estacionariedade da função h1 serão os pontos que satisfaçam a equação x igual à raiz de 4 menos x², a qual só admite raiz 2 como solução. Vamos agora estudar o sinal da segunda derivada neste ponto. A segunda derivada é negativa na vizinhança deste ponto, pelo que podemos concluir que se trata de um maximizante. De igual modo, chegaríamos à conclusão que x igual a menos raiz 2 corresponderia a um minimizante. Como vimos por este exemplo, se a função g de xy, ou seja, a restrição, não for linear, pode ser muito complicado escrever uma das variáveis como função da outra. Mas também não precisamos de explicitar essa relação, precisamos apenas garantir a sua existência. Ou seja, basta podermos garantir que g de xy igual a b define implicitamente y como função de x. Ora, para isso, basta que a função g seja de classe C1 e que a derivada de g em ordem y não se anule. Assim, pelo teorema da função implícita, podemos garantir a existência de y igual a h de x na vizinhança do ponto que satisfaz a equação. Deste modo, resolver o problema de otimização é equivalente a otimizar a função h que só depende de x. Trata-se, portanto, de um problema de uma função real de variável real. Para encontrarmos os seus extremos, teremos que começar por encontrar os pontos de estacionariedade, ou seja, os pontos que anulam a primeira derivada. Teríamos, pois, que recorrer à regra da derivação da função composta. Deste modo, ficamos com... Mas, pelo teorema da função implícita, sabemos também o valor desta derivada. É dado pelo simétrico do quociente entre a derivada de g em ordem a x e a derivada de g em ordem a y. E, portanto, a equação que temos que resolver é arranjando da seguinte forma a equação anterior e designando por lambda o quociente df dy dg dy, podemos reescrever esta equação da seguinte forma. Por outro lado, sendo o lambda igual a, podemos reescrever esta igualdade como sendo... Ora, estas duas equações, em conjunto com a restrição que define a região admissível do problema de otimização, permitem-nos concluir que os pontos de estacionariedade serão então as soluções do sistema Mas reparem que estas são as condições de primeira ordem da função à qual damos o nome de função lagrangiana. Voltando mais uma vez ao exemplo que temos estado a estudar, a sua função lagrangiana é... E assim, para encontrarmos os pontos que são candidatos a extremantes, teremos que resolver o sistema. As soluções deste sistema são então... Mas agora coloca-se a questão: serão estes pontos de estacionariedade extremantes? Se sim, corresponderão a um máximo ou a um mínimo? Antes de analisarmos o método que nos irá permitir dar resposta a estas questões de uma forma mais genérica, está na hora de recordarmos o teorema de Weierstrass, que em algumas situações mais específicas será também de grande ajuda para encontrarmos resposta nestas questões. O teorema de Weierstrass diz-nos que, se f for uma função contínua e estiver definida num conjunto fechado e limitado, então tem um máximo e um mínimo absoluto nesse conjunto. Ora, se analisarmos o problema que temos em mãos, podemos verificar que a função objetiva é uma função contínua, pois está representada por uma função polinomial, f de xy igual a x mais y, e que o conjunto de oportunidades por corresponder a uma circunferência é fechado e limitado. Pelo teorema de Weierstrass, podemos então dizer que f admite um máximo e um mínimo neste conjunto. Como os únicos pontos candidatos a tal são, e as suas imagens são respectivamente, podemos concluir que o ponto raiz 2 é um maximizante da função e o menos raiz 2 corresponde a um minimizante.
Então, e se o conjunto de oportunidades não estiver nas condições do teorema de Weierstrass? Como vimos atrás, a condição é apenas uma condição necessária para termos um extremo da função. Se no ponto de estacionariedade a segunda derivada for menor do que zero, sabemos que de facto a imagem desse ponto é um máximo, ou, no caso de ser maior do que zero, corresponde a um mínimo. Temos então que procurar estudar o sinal de D2H dx2. Prova-se, com alguma paciência, que esta derivada é igual a... Ora, só temos então que encontrar o determinante da matriz hessiana da função lagrangiana. Calculando então algumas destas derivadas, esta matriz vem... Então, o determinante da matriz hessiana da função lagrangiana é então dado por... onde a operação que fizemos foi apenas multiplicar a primeira linha, a primeira coluna por menos 1, não alterando por isso o determinante da matriz. Esta nova matriz é designada por matriz hessiana orlada e, portanto, o que nós temos que calcular é o determinante da matriz hessiana orlada. Porquê matriz hessiana orlada? Ora, se pensarmos que as variáveis principais deste problema são o x e o y, verificamos que a matriz hessiana propriamente dita está nestas 4 posições. Assim, o que nós temos aqui é uma matriz hessiana à qual acrescentamos uma orla. Deste modo, a derivada de segunda ordem será maior do que zero se este determinante for menor do que zero. E nesta situação temos um mínimo. A segunda derivada será menor do que zero se este determinante for maior do que zero e nesta situação iremos encontrar um máximo. Voltemos uma vez mais ao exemplo que temos estado a estudar. Já sabemos que os pontos de estacionariedade são, sendo a terceira coordenada o valor de lambda. Para podermos concluir se se tratam de extremos da função, precisamos estudar o sinal da matriz hessiana orlada nestes pontos. Assim, a matriz hessiana orlada consiste na matriz hessiana à qual acrescentamos a orla, ficando então, substituindo pelo ponto raiz 2, 1 sobre 2, raiz 2, vamos verificar que o determinante desta matriz é 16 sobre raiz 2, ou seja, positivo. O que nos permite concluir que o ponto raiz 2 corresponde a um maximizante. Fazendo de igual modo para o outro ponto, concluímos tratar-se de um mínimo. Podemos então resumir da seguinte forma o método multiplicador de Lagrange. Constrói-se em primeiro lugar a função lagrangiana. As condições necessárias para podermos ter um extremo são dadas pelo sistema que contém as condições de primeira ordem desta função lagrangiana, assim como as restrições do problema. Condições suficientes então para podermos ter um extremo. Constrói-se a matriz hessiana orlada. Analisa-se a sequência de menores principais, começando-se no menor de ordem 2m mais 1. Se todos eles tiverem o mesmo sinal de menos 1 levantado a m, então podemos concluir que f de x asterisco, sendo o x asterisco o ponto de estacionariedade, é um mínimo. Se alternarem de sinal, tendo o primeiro o sinal de menos 1 levantado a m mais 1, então conclui-se que o ponto é um máximo. Em todas as outras situações, nada se pode concluir. Deixo-vos como desafio os seguintes 2 problemas de otimização. Kermit, let's begin. Describe the day you played Berlin. We rehearsed and then we walked about. We ate bratwurst and sauerkraut. That night at 10:03, were you inside the portrait gallery? My alibi is watertight. The audience saw me sing all night. Monsieur, we know you did the crime. I was on stage that whole time. Ask who sang Rainbow Connection. Thank you, Kermit. No more questions.